para a gente, assim, é muito obscuro esse caminho, então a gente vai também. Tem uma outra questão também que, por exemplo, já teve situação do professor de circo ser contratado, aí a situação fica diferente. Mas aí, por uma questão jurídica, olha como é que são as coisas. O professor que é contratado, ele não tem direito a se sindicalizar. Olha isso. E aí, a gente prefere ter carteira assinada e viver essa situação, mas pelo menos eu sou sindicalizada. Assim, para mim, ser sindicalizado hoje é importante por uma série de questões, né? Então, assim, a gente passa por muitas situações, assim, né, Emine? Assim, é muito delicado. Por isso que eu falei que é um espinho na garganta. É. Roberta, só um parênteses que o Juninho falou. Há 20 e tantos anos atrás, nós começamos, teve um momento que o Juninho liderou, depois eu liderei, liderar entre 300 aspas, né? Que a gente estava... na época só existia e-mail, né? Imagina, na época só existia e-mail. E nós... a gente só se falava por e-mail e fundamos a Associação Brasileira de Escola de Circo para conversar sobre isso. Sobre isso, essa dificuldade que você está falando. Imagina se foi para frente, não foi. Mas eu tenho os e-mails arquivados, eu sou historiadora também, eu tenho os e-mails arquivados até hoje aqui comigo. Porque era uma briga de foice no escuro, os envolvidos para discutir esse tema. E não tinha, e era só de circo, a foice estava dentro do circo só, não era nem para fora. É reserva de mercado, né? Uma briga de reserva de mercado. É triste. Depois, assim, queria comentar dessa coisa dos anos 70, que na hora que a Maria me falou, eu também me liguei, eu não tinha me ligado nisso, não. Eu não tinha associado, que foi justamente nos anos 70, justamente quando começam as escolas. Aí eu fico imaginando que é claro que tem uma relação. Claro que tem uma relação, né? Aí. Parece ser claro, mas eu juro que eu queria fazer uma pesquisa com você dos caminhos que isso foi percorrendo. Entendeu? Porque, assim, não, porque a década de 70, primeiro foi a escola russa, de 27, depois foi só na década de 70. As escolas de circo fora da lona. Mas eu fiquei assim, como é que esses caminhos dessa pedagogia foi incluindo o circo no seu currículo? É óbvio, mas não é óbvio. Não, é claro que tem relação. Na hora que a Maria falou, que eu, nossa, gente era pergunta, do céu. Eu tinha escrito aqui a pergunta, era a mesma pergunta. Como assim na década de 70? Hermínia, se você quiser, eu topo fazer essa pesquisa, eu tá? topo também, eu topo porque é uma matéria pouquíssima desconhecida. Você começa a levar mais um grupo, né, Maria? Mais um! Eba! Eu topo também. Vai aparecer no seminário, hein? Isso aí já vai para março. Vai ser para o seminário de março. Eu vou tirar umas férias agora, até depois do Natal, Ano Novo, tal. A gente ainda tem algumas coisas de fazer da Circos, mas eu a gente vamos levantando processos históricos. Eu acho que você, Roberta, tem muito mais possibilidade de chegar nessas fontes, né? Vamos levantando fontes ligadas a esse processo de constituição, primeiro de constituição da pedagogia, depois de institucionalização disso como escola. E aí a gente vai vendo em que momento, o que está cruzando, quais as ideias. Eu não tenho nada dessa fonte em relação ao Waldorf, mas se você quiser começar a levantar essas fontes, e o Juninho também, porque ele deve ter, e a gente vai atrás, eu acho super legal. É um tema de um artigo novo. Aí o Juninho faz o mestrado, o doutorado? Nem escutou, Juninho. Juninho, você nem escutou que eu te provoquei? Inimar Santos Júnior. Não está nem escutando que ele que já é o tema do doutorado. Porque eu estou em 2 ao mesmo tempo. Ele já começou a reunião dele.
Não, Eu mas provoquei aqui ainda dá para você. segurar um pouquinho. Eu queria só dizer que eu estou dentro dessa proposta aí, e depois eu quero sim ter um tempo com você para poder, né, melhorar a minha didática aí, histórica e tudo. A didática, não sei. Eu não sei dar aula para criança. Eu não sei mesmo, gente, não sei. Tudo bem, eu falei errado. A didática, não. O conhecimento, o Isso, eu know-how. posso dar uma aula de história de ciclo nesses temas que você falou, né? E aí você usa a didática. O meu neto, a professora do meu neto, há 3 anos atrás, descobriu que a avó dele era de circo. Aí fizeram 6 meses de circo e pediram para eu ir lá dar aula de história de circo. Eu falei, gente, o que eu vou falar com criança de 4? Eu fiquei apavorada. Foi uma das aulas mais nervosas que eu tive. Apavorada. Aí montei a gente criança, a barraca onde a gente nasceu, as barracas que a gente tinha nascido tal, e 5 minutos, porque mais que isso, não, né? Acabou. Aí, assim, 5 minutos eu falei, e aí, quem quer fazer pergunta? Uma menininha levantou e falou assim, o que vocês comiam? Muito bom. Ó, eu anotei aqui, está escrito e está gravado, tá? Então, Inimar, Roberta e Hermínia já vão se encontrar para um artigo aí, para poder pesquisar. É bom porque já tem aqui uma coisa maravilhosa, que assim que o artigo que estiver pronto, já pode ir já para o Circo Comunicando, para o Circo Conteúdo, já apresenta no seminário e a gente já faz uma eu publicação. realmente desconheço circo e pedagogia Waldorf. Eu desconheço isso. Nova. Não, e eu acho que a gente ainda pode, depois de começar esse movimento, ainda agregar outras pessoas, né, depois que o movimento tiver uma consistência, porque é um tema que é super importante, super atual, e a demanda que existe hoje para se ter profissionais à frente de escolas, de centros, de academias, que seja, não vinculado à educação física, é enorme, porque enorme. É isso que a Marina falou. Ela está querendo fazer um trabalho de circo, mas não tem condição. Eu já propus a ela, como eu já fiz com o Deote, com outras pessoas, de fazer essa formação, mas é uma formação dentro da minha possibilidade, dentro dos meus tempos, na prática, né, porque a gente trabalha junto, e é o que eu fiz com o Lucas Deote, que hoje está junto com o Pedro Sartori na Escola Brava, em meio a essa pandemia, que falta demais, entendeu? Agora, a educação física, sim, ajuda justamente nessa questão do processo pedagógico, né? De estudar toda uma biomecânica, de estudar a cinesiologia, de estudar as fases de desenvolvimento motor. Isso tudo é fundamental. Mas o circo pode ter essas cadeiras ligadas ao circo, não à educação física. É isso que eu acho que é o fundamental hoje, né? E eu não estou me gabando, mas eu sou uma pessoa que tem uma bagagem que poderia muito estar fazendo isso de uma forma mais formalizada e não da minha cabeça, como eu penso que seja, dentro das horas que eu disponho, entendeu? E como a Marina, tem várias outras pessoas que estão aí no limbo sem poder seguir uma trilha. Mas isso, você falei. É fabuloso na sua metodologia, me desculpe. Mas veja, a intenção de mostrar essa pesquisa não é... Porque, por exemplo, cada lugar que a gente pesquisa é um processo pedagógico próprio, singular, com coisas... Então, a gente não vai ter defesa ou contrariedade de metodologias. Nós vamos mostrar que elas existem, né? E que estão aí que as pessoas não sabem, né? Coisa que eu acho importante de dizer que que eu já apresentei artigos sobre isso, quer dizer, artigos não, só resumos, sobre o circo como área de reconhecimento, né? Que é uma batalha que eu venho traçando, que eu faço um apanhado desde lá da partir da LDB, depois do PCN, né? Que eram os parâmetros curriculares nacionais. Então, o circo não entrava nem na arte e nem na educação física, porque na educação física estava lá defendendo a cultura de movimento, na dança também. E, hoje em dia, na BNCC, embora eu fui, inclusive, escrevi um repúdio à BNCC, quando eu estava lá na movimentação junto à direção da escola, eu não sou favorável a como a BNCC se organizou,
mas a gente há de convir que foi a partir da BNCC que o nome circo entra dentro das propostas curriculares e pela educação física. Então, quando eu fui na Abrace falar sobre isso, e que o Galo, né, que fala sobre o circo social, eu falei assim, mas eu não queria, isso era uma coisa que eu tinha esse pensamento até outubro de 2019. Eu não queria, de forma alguma, que o circo estivesse vinculado à educação física, e a minha formação é educação física. Por quê? Porque eu achava que ia trazer uma dureza para o circo. Para mim, o circo ele tinha que estar ligado às artes. O Galo falou assim, bobagem, o circo tem que estar, independe de onde. Que o circo esteja. Depois que o circo estiver incluído, a gente cava um outro espaço para ele estar em outro lugar. Mas o que a gente tem que fazer hoje em dia não é lutar, falar, eu quero que ele esteja em tal lugar, eu quero que ele esteja. Então, a partir daí, eu tive uma visão, um posicionamento completamente diferenciado. Então, hoje em dia, eu acho benéfico que, então, pelo menos lá na BNCC, que seja assim na educação física, então está ali o circo como já um conteúdo. Clara, o que é BNCC? Eu perdi. É Base Curricular Nacional Comum. Tá não é BNCC, Base Nacional Curricular Comum. É o parâmetro do MEC, né? E que aí eles pegam e tiram as artes, eles fazem só 4 grandes áreas, eles vão reduzindo a cada vez mais o conhecimento como obrigatório, só as áreas de exatas, o português, enfim, aquele formato de novo da meritocracia, e tira isso tudo, só que no Enem eles vão cobrar as outras coisas que as escolas particulares vão dar, mas que as escolas públicas vão trabalhar só com o currículo mínimo. E no currículo mínimo as humanidades estão desse tamanho. Eles já saem perdendo, né? Essa é a minha visão, né? É apenas uma visão. Eu não estava lá construindo a BNCC. Mas essa questão o circo tem que estar, né? Porque nós, que nem o Juninho falou, a gente quer educação física dentro de uma formação de circo, a gente quer a fisioterapia dentro da formação de circo, a gente quer. Imagina que o meu pai sempre usou tudo isso nos processos formativos dele, por que vai ser diferente no processo? Agora, o que a gente tem que saber tem que estar. É isso que o Galo coloca, e a gente colocava nisso já com o Galo lá na tal Associação Brasileira de Escola de Circo. E o que é? 1900 e bolinha isso foi, né, Juninho? Nem lembro mais. Agora, é isso, tem que estar. E que, sim, tem que vir os campos de processos formativos, tem que estar representado dentro da escola de circo. Mas todos, não é? E todas e todos. O presidente disse que o filho do presidente disse que quer passar uma lei proibindo que se escreva todes e todos com X. Vocês acreditam nisso? Acredito. Pior é que eu acredito. Não, vindo de quem vem, eu acredito. Eu hoje de manhã. Eu vi isso, ridículo. Bom. Mas aí a gente... E, Roberta, é um tema muito difícil. Então, vocês que são mais jovens têm que começar. Ou recomeçar. Nossa, mas é muito difícil. Gente, eu fico muitíssimo feliz de estar aqui. Acho que a hora já avançou para todo mundo, né? Aqui, então é o seguinte, este ano encerrou aqui, tá? Este ano, mas nós continuaremos e nós já estamos marcando para quem chegou depois, em janeiro eu vou mandar aí um e-mail para vocês, para a gente ver um encontro, para a gente planejar, ouvir quais são as demandas e desejos para o seminário de circo em março, tá? Deve ser primeira e segunda semana de março, terça, quinta e sábado, e a gente vê os formatos. Eu já estou dizendo assim porque para ser institucional, né, para estar ali dentro de um formato, eu preciso já ter algumas coisas mais definidas. Então, a gente partindo disso, é mais fácil da gente construir o projeto, e aí, de repente, a gente encontra em meados de janeiro para a gente ver isso, tá bom? Beijos, muito obrigada, Roberta, Inimar, beijos, meninas. Obrigada, eu. Hoje você foi bem de ter fruta, hein, Inimar? Obrigado, fazendo parte, né? Eu já estou grisalho, eu já sei como é que é isso.
Ai, mas eu não quero mais entrar naquelas brigas que a gente tinha de 30 anos. Não, gente. Aqui, ó, hoje eu estou de branco, eu estou de bandeira branca. Chega, não aguento mais brigar, pelo amor de Deus. No fight. Beijo, gente. Nossa, porque o tempo inteiro a gente está brigando. Não tem jeito. Obrigado, viu, gente? Tudo de bom Muito para vocês obrigada, aí. muito obrigada, gente. Até logo. Roberto, Obrigada. Obrigada. tchau. Tchau. Tchau, um beijo. Carol, tchau. Depois eu quero a gravação, tá, Maria?